Você já teve um amigo imaginário? Não aquela criação inocente da infância, um companheiro de brincadeiras feito de fantasia e luz. Não, estou falando daquela presença. A que sussurra coisas que você não deveria saber. Que fica no canto do seu quarto, mesmo quando você jura que apagou a luz. A que tem um sorriso largo demais e olhos escuros demais. E uma voz que não parece vir de lugar nenhum. Crianças têm mentes abertas. Elas veem coisas que os adultos se recusam a enxergar. E às vezes, essas coisas veem elas de volta. Este é o caso de Janet, uma menina de 6 anos que insistia ter uma amiga. Uma amiga que ninguém mais conseguia ver. No começo, seus pais acharam fofo. Até o dia em que Janet começou a desenhar coisas que uma criança não deveria saber. Até o dia em que ela começou a cantar canções em línguas que nunca aprendeu. Até o dia em que ela disse, com a voz mais doce e tranquila do mundo, ela me mostrou como abrir alguém por dentro. Este é o relato da menina que falava com a amiga imaginária. E eu preciso que você preste atenção em cada palavra, porque algumas histórias não são apenas histórias. Alguns amigos imaginários não são imaginários. Era uma casa comum, em uma rua comum, em uma cidade comum. Nada nela chamava a atenção. Nenhum portão enferrujado, nenhuma árvore retorcida. Nenhuma lenda urbana sobre coisas ruins acontecendo ali. Era apenas uma casa, como a sua, como a de qualquer um. Foi nesse lugar aparentemente normal que Janet Howell cresceu. Seus pais, Margaret e Richard, eram pessoas simples. Trabalhavam duro, sorriam nos jantares em família, tiravam fotos nas festas de aniversário. Nada parecia errado. Nada, até ela aparecer. No começo, era só uma brincadeira. Janet falava sozinha no quarto. Mas qual criança não faz isso? Ela ria sem motivo. Mas isso não era só parte da imaginação infantil. Ela às vezes acordava à noite, sentada na cama, encarando o escuro. Mas os pais achavam que eram apenas pesadelos. Até que um dia, Margaret ouviu. Não era apenas Janet conversando. Era um diálogo. Perguntas. Respostas. Uma voz que não era a dela. Quando Margaret entrou no quarto, a janela estava aberta. O vento gelado entrava, mas Janet não parecia sentir frio. Ela estava sentada no chão, desenhando. Não flores, não casinhas. Ela desenhava símbolos, formas que se entrelaçavam em padrões que doíam nos olhos de tão errados. E no centro da página, um nome, Lena. Foi a primeira vez que Margaret sentiu medo da própria filha. Mas não seria a última, porque Lena não era imaginária. Os dias seguintes foram como viver dentro de um pesadelo que ninguém mais notava. Janet agora passava horas trancada no quarto, murmurando frases que não faziam sentido. Ou talvez fizessem sentido demais, mas em uma língua que não pertencia a este mundo. Margaret começou a encontrar coisas, pequenas coisas, coisas que poderiam ser ignoradas se não fossem tão erradas. Um boneco de pano pendurado no armário, com os olhos arrancados e a boca costurada com linha vermelha. Moscas mortas alinhadas em forma de círculo sob a cama. E os desenhos. Deus, os desenhos. Criaturas de membros alongados, bocas cheias de dentes afiados e sempre, uma figura ao fundo. Uma garota com cabelos negros como breu
e um sorriso que ocupava metade do rosto. Lena. Richard insistia que era apenas uma fase, que todas as crianças tinham amigos imaginários. Mas então, uma noite, ele viu. Janet estava em pé no corredor, de costas para ele, falando baixinho com algo. Algo que se agachava no canto mais escuro do corredor. Algo que esticou um braço, fino demais, longo demais, e acariciou o rosto de Janet com dedos que tinham uma articulação a mais. Quando Richard acendeu a luz, não havia nada lá. Só Janet, virando-se lentamente para ele, com os olhos totalmente negros e sussurrando: "Papai, Lena diz que você vai atrapalhar." Na manhã seguinte, Richard acordou com algo úmido escorrendo de sua orelha. Era sangue. E dentro dele, um pedaço de papel minúsculo, enrolado, com um único símbolo desenhado. O mesmo símbolo que Janet rabiscava em todos os cantos da casa. Eles tentaram fugir. Margaret empacotou algumas roupas numa sacola, enquanto Richard ligava para um hotel na cidade vizinha. Qualquer lugar longe daquela casa. Longe dela. Janet assistia tudo sentada no sofá, balançando as perninhas, cantarolando uma melodia que parecia vir de algum lugar antigo e errado. Lena diz que não adianta correr, a menina disse de repente, com um sorriso que não pertencia a uma criança. Ela já está dentro. O carro quebrou na estrada deserta. O motor morreu sem explicação, deixando-os envoltos em silêncio e escuridão. Foi quando Richard olhou pelo retrovisor e viu. Alguém estava sentado no banco de trás, cabelos negros cobrindo o rosto, mãos pálidas com dedos que se torciam em ângulos impossíveis. E então, ela ergueu a cabeça. Lena não tinha olhos, só buracos fundos e escuros, como portas para um lugar onde coisas antigas se agitavam famintas. Vocês prometeram cuidar dela. A voz saiu distorcida, como se viesse de dentro d'água. Mas agora eu vou cuidar de vocês. Janet começou a rir, uma risada aguda que ecoava como o vidro quebrando. Quando Margaret tentou abrir a porta, algo segurou seu pulso do lado de fora. Algo que respirava pesado e cheirava a carne podre. E então, as luzes do carro se acenderam sozinhas, iluminando a estrada, vazia. Eles estavam de volta à frente de sua casa. A porta da frente estava escancarada. E lá dentro, todas as paredes estavam cobertas por aqueles símbolos horrendos, escritos em algo vermelho e pegajoso. No centro da sala, sentada de frente, para eles, estava Janet. Ou pelo menos algo usando a pele de Janet. Os olhos eram negros como breu. A boca se esticava até as orelhas quando sorriu, revelando fileiras de dentes afiados. "Vocês vão ficar comigo para sempre", a coisa disse com a voz de Janet e de Lena misturadas. Como Lena ficou, como todos ficam. Foi quando Richard percebeu. Os símbolos nas paredes não eram apenas desenhos. Eram nomes. Centenas deles. Gerações de crianças que tiveram amigos imaginários. E agora havia 2 nomes a mais escritos ali: Margaret e Richard. O casal Howell desapareceu numa noite de lua cheia. A polícia encontrou a casa vazia, com xícaras de chá ainda mornas sobre a mesa. Janet foi achada dias depois, vagando por um bosque próximo. Ela estava sorrindo. Quando questionada sobre seus pais, a menina apenas apontou para o canto escuro do quarto e disse: "Eles estão brincando com Lena agora. Os novos donos da casa reclamam de sons à noite.
risadas baixinhas vindas do porão, passos no corredor quando todos estão dormindo. Às vezes, bem de madrugada, o telefone toca. Do outro lado da linha, só dá para ouvir uma voz sussurrando 3 palavras. Estamos todos aqui. Algumas histórias nunca deveriam ser contadas, mas agora já é tarde demais. Gostou? Deixe seu like e me conte nos comentários o que você faria nessa situação. Sua participação mantém os sussurros vivos. Agora, apague as luzes, feche os olhos e tente dormir, se conseguir.